Olá, monarcas! Hoje nós vamos falar sobre o terror das bordadeiras, que é desmanchar. Foi a primeira pétala que eu bordei, foi a primeira cor de meada que eu escolhi e estava perfeita, bordada com a técnica de camadas. Mas eu destruí, sem remorso e sem dor. Então, me acompanhe até o final. Não esqueçam de clicar no joinha e de subscrever para não perder as próximas aulas. Olá, monarcas! Hoje nós vamos falar sobre o terror das bordadeiras, que é desmanchar. Como vocês podem ver aí, a minha rosa estava perfeita. Foi a primeira pétala que eu bordei, foi a primeira cor de meada que eu escolhi e estava perfeita, bordada com a técnica de camadas. Mas eu destruí. E destruí sem remorso e sem dor. Por quê? Porque eu percebi, depois de bordar minhas outras duas rosas, que a cor não satisfazia o meu desejo. O rosa não destacava tanto o meu bordado. Meio que destoava das outras cores, apesar de ser um rosa bebê e ser a mesma paleta de cor, mas não seguiu a intenção criada por mim para este bordado. Então eu desmanchei sem dó. E o que acontece, o que eu vou falar para vocês sobre técnicas de desmanchar. Quando a gente borda, e principalmente quando a gente borda em camadas, nós fazemos furos grandes no tecido. E como saber que, tirando essa pétala, eu não vou estragar completamente o meu bordado? Justamente porque eu sei que por cima dessa pétala, por cima dessa parte do tecido, que vocês vão ver como vai ficar, eu vou conseguir usar uma das melhores técnicas para fazer um outro bordado, uma outra pétala em ponto cheio, que cubra completamente os buracos e a deformação do tecido deixada pelo bordado dessa pétala. Mas para isso eu tenho que cortar com cuidado e cortando cada camada com cuidado para não furar o tecido. E ir fazendo isso bem devagar e puxando as linhas aos poucos para que a destruição que fica embaixo seja a menor possível. Então, é melhor não lamentar, é melhor não chorar e mãos à obra, porque quanto antes a gente fizer e quanto melhor a gente fizer, ou seja, mais devagar, com mais cuidado, melhor será para deixar o bordado perfeito depois, como vocês sabem que ficou. Até porque é o mesmo bordado e eu vou mostrar isso para vocês já já. Então, depois que eu retirei toda a linha, vocês podem ver como o tecido ficou. Cheio de linhas ainda e de buracos. Então, a gente vai precisar primeiro limpar esse tecido. Eu pego um pouco de fita adesiva e vou recolhendo, encostando no tecido até tirar toda a minha linha. Todos esses pedacinhos e esses pelinhos rosa, para que não apareça nada rosa, já que eu vou mudar a cor dessa pétala. E é lógico que a gente precisa fechar um pouco esses buracos que ficaram no tecido. Para isso eu vou pegar uma agulha, no meu caso eu peguei uma agulha de crochê, e eu vou passar por cima do tecido, como se eu estivesse penteando, escovando o tecido. Isso vai fechando os buracos, ó. Vocês podem reparar que os buraquinhos vão fechando. E, como num passe de mágica,
o tecido ficou mais fechadinho, bem melhor. E como a gente vai fechar tudo, já tá muito suficiente para que a gente borde com a outra linha por cima. Ainda tem rosa, mas como a linha verde vai passar por cima, eu não me preocupei em tirar. Dá para tirar completamente, pegar a fita adesiva e tirar novamente. Mas nós vamos colocar aí uma linha por cima, então não vai aparecer. E agora vem a técnica. Eu optei por bordar a técnica de camadas. Por quê? Porque eu preciso que esse meio da minha pétala, esse tecido que ficou um pouco desgastado, ele fique completamente preso. Se eu optasse por bordar a técnica do contorno, eu corro o risco da minha pétala ficar mole, porque vai ter linha só no contorno e o meio ficaria sem nada. Então, quando eu fizesse a última camada, quando eu bordasse a última camada, aquela por cima do meu ponto de contorno, até o meio, a minha pétala, ela pode encolher, porque o tecido aí já não está mais rígido como nas outras pétalas que não foram bordadas. Porque uma vez que a gente fura o tecido, pinteia o tecido com agulha, vocês vão reparar, no dia que vocês fizerem isso, que o tecido, querendo ou não, fica um pouco danificado e perde a goma, perde essa dureza inicial dele. Então aí realmente tem que ser a técnica das camadas. Se eu tivesse destruído uma pétala que tivesse bordado numa técnica de contorno e o meio da minha pétala não tivesse tão danificado, o tecido do meio da minha pétala não tivesse tão danificado, eu poderia sim ter repetido a técnica de contorno. Mas nesse caso, eu vou ter que repetir a técnica das camadas. Então, eu bordei as duas primeiras camadas e vocês podem ver que não consegue mais ver nenhum defeito no lado exterior da pétala. Olha só, o contorno está perfeito. Cobriu tudo embaixo, o tecido ficou normal e a pétala já está 3D. Vejam aí, bem de pertinho. E agora é só bordar a última camada maravilhosa, com aquele cuidado, que pode ser do jeito que você quiser, com 12 fios, como eu tô fazendo aí, com 6 fios, ou com menos, dependendo do tamanho do seu bordado, ou com mais. Enfim, do jeito que você achar melhor. E eu vou terminar de bordar essa pétala e mostrar para vocês como ficou imperceptível, como olhando para a pétala, mesmo sem os detalhes do ponto reto depois, ainda assim não vai dar para perceber que a pétala foi bordada antes e desmanchada. Ou seja, é uma técnica que vocês podem fazer mesmo sem colocar nenhum detalhe em cima do ponto cheio.
E finalmente, minha pétala perfeita, verde, parecendo que foi bordada pela primeira vez. E pode ver que, mesmo sem nenhum detalhe em cima, não aparece os defeitos que estão embaixo. Olha bem de pertinho, perfeito. Pronto, e esse é o meu bordado final, que não dá para perceber que foram usadas diferentes técnicas, que houve rosa desmanchada, partes desfeitas. É o bordado perfeito.